Olá pessoal, vamos então para a nossa aula de hoje, dia 21 de outubro de 2021. Nós vamos trabalhar aí, primeiramente, em língua portuguesa, nós vamos aqui na página 188 a 189, tá? Então nós estamos aí na página 188 até a página 189, ok? Nós começamos a trabalhar nessa unidade sobre os gráficos e tabelas, né? As informações, para que servem os gráficos, para que servem as tabelas. Às vezes nós temos uma série de informações que, se a gente colocá-las listadas num texto, um abaixo do outro, às vezes vai ficar complicado para a gente entender e vai levar mais tempo. Os gráficos, eles servem como uma forma visual de organizar as informações de forma que fique mais simples, mais fácil para a gente perceber. As tabelas da mesma forma, né? Para a gente poder perceber as informações. Então, isso que é interessante. Eu coloquei o videozinho para vocês antes, que é interessante vocês assistirem, que vai trazer uma explicação melhor aí sobre os gráficos, sobre as tabelas, a função, a importância, como que a gente faz. A gente vai poder fazer isso também em sala de aula, tá? Deixa eu só fechar aqui. E aí, para começar a nossa atividade, a gente vai estar vendo aqui mais sobre gráficos. Olha só, nosso objetivo aqui é poder ler essas fichas técnicas, né? Tanto essa como essa, em forma de gráfico, que vai nos auxiliar. Então, vai nos ajudar a fazer a compreensão do que são os gráficos e de como que eles nos ajudam aí na leitura, na escrita e na compreensão de informações. Vamos fazer a leitura, vamos aprender com a função deles. É importante porque a gente vai também, assim, reconhecer onde que a gente pode encontrar esses gráficos, tipos diferentes, né? Como que é um gráfico? Um gráfico pode ser de N maneiras, né? Podem ser de formas diferenciadas, isso que é interessante, vai aí da criatividade de cada um e hoje também daquilo que a gente já tem, né? Na internet, sites, livros, revistas, a gente tem aí já uma infinidade de opções aí em gráficos pra gente, ok? Vamos lá então, pensando um pouquinho aí sobre esse assunto aí, sobre os dinossauros. Quem é que gosta de dinossauro aí, hein? Bem interessante esse assunto, né? As crianças normalmente gostam muito. Acredita-se que os dinossauros apareceram na Terra há cerca de 225 milhões de anos. Eu, fico meio assim com essas informações de tantos anos, mas vamos lá. Durante o tempo em que dominaram o planeta, muitas espécies surgiram e desapareceram. Dois deles foram os braquiossauros e os tiranossauros, tá? Observe as fichas técnicas destes incríveis dinossauros. Ambas possuem informações organizadas em gráficos, ok? Então, aqui a gente tem a ficha técnica na A, que vai falar sobre os braquiossauros, e a ficha B, que vai falar sobre os tiranossauros. Se fosse lá numa forma de texto, às vezes ficaria bem mais difícil da gente compreender. Mas aqui, dessa forma, traz as informações de uma forma que fique bem visível e simples para a gente compreender. Então, o primeiro aí, esse daqui, é o braquiossauro, era da altura de 7 adultos empilhados, né? Um acima do outro, pesavam mesmo que 20 elefantes. Olha só, imagina o peso deste animal. Raramente predadores se metiam com ele, né? Era difícil ter um predador que se metia com ele devido ao seu tamanho, devido à sua força. O tamanho dele era de 13 metros de altura e 25 metros de comprimento. Então, para cima, né, na altura 13 metros e no comprimento, na horizontal, 25 metros. Imagina o tamanho desse bicho, meu Deus. O peso era 40 toneladas. A gente sabe que uma tonelada são 1.000 quilos, né? Então, o peso dele era 40.000 quilos, olha só. E aí, a gente tem essa ficha aqui em forma de gráfico que organiza aí a caça, né? A velocidade, a defesa e a inteligência. Lembra que a gente viu a ficha técnica lá dos super-heróis? Pois é, aqui tá falando sobre os dinossauros. Então a gente vê agora aí na ficha B sobre o tiranossauro. A altura dele já era bem menor, né?
3 metros, o comprimento 9 metros, o peso 12 toneladas, ainda assim muito grande. O mais poderoso predador terrestre que já existiu. O Tiranossauro Rex tinha corpo enorme, maxilares e dentes extremamente fortes. Isso o equipava para uma técnica de ataque devastadora, avançar e arrancar enormes pedaços de suas vítimas. Então vem aí esse gráfico aqui, ó, mostrando aí sobre as habilidades dele, né? Então aí foi organizado por cores. Então olha só, aí aqui nós temos na caça, olha só, ele vem até 10 pontos, né? O Brachiosauro, apesar de ser mais grande, maior, né? Ele tinha aí um pontinho só em relação ao outro. Na velocidade, que é a cor roxinha, o Brachiosauro tinha 2 pontos e este daí tem 6 pontos. Olha aqui, se você olhar aqui, você vai conferir aqui, ó, 6 pontos. Depois, mais 6 pontos de defesa e de inteligência, 8 pontos. Bem interessante. Opa, peraí. Ok, vamos lá, deixa só eu limpar aqui. Agora responda. Sabendo dessas informações, respondas. As fichas trazem informações semelhantes sobre os dinossauros? Trazem informações semelhantes? Trazem, né, pessoal? Por exemplo, elas estão falando sobre o tamanho, as duas falam sobre o peso, falam sobre as características deles em relação à caça, velocidade. Então, as duas trazem e quais. Então, você vai dizer aí quais informações que estão trazendo. Na letra B, qual é a principal diferença entre o gráfico de um para o outro? Que daí vocês vão prestar atenção assim, que um gráfico, olha só, esse gráfico aqui, os dados estão apresentados na horizontal. Este do B já está apresentado na vertical. Essa é a principal diferença dos dois gráficos, tá bom? Qual a função da legenda na ficha B? Essa legenda, qual que é a função da legenda na ficha B? É importante que a gente perceba assim, a função de indicar aqui, ó, o que é a legenda, ó. Como aqui estava do ladinho, então já estava tranquilo. Agora aqui tava os nomes antes separados e o gráfico aqui separado. Então a legenda serviu para quê? Para poder fazer o esclarecimento do que cada cor significava, né? Na letra D, em que o Tiranossauro se destaca? Caça, velocidade, defesa ou inteligência? E o Brachiosauro? Então você vai olhar os dois dados e vai me dizer qual deles que se destaca em que área, tá? E aí você vai colocar aí a sua resposta, tá bom? Vamos lá! Aí aqui na página 189, a questão 2 pergunta assim: essas informações puderam ser compreendidas com facilidade? Por quê? Na sua opinião, deu para compreender essas informações fácil? E por que foi? Vamos ver se vocês conseguem compreender aí. Na questão 3, sublinha a alternativa adequada. A função do gráfico é ensinar a fazer alguma coisa? Será que o gráfico está ali para ensinar a gente a fazer alguma coisa? Ele está ali para informar ou ele está ali para emocionar? Qual que é o principal objetivo de um gráfico? Ensinar, informar ou emocionar? Marca aí, sublinhando, né? Fazendo uma linha abaixo daquele que você acha que é o correto. Na questão 4, marque a alternativa adequada. Os gráficos ajudam a contar uma história? Será que o gráfico serve para contar a história? Para organizar as informações? Para dar informações de forma resumida, facilitando a leitura? Isso aí. Então vamos lá ver aí para que servem os gráficos. Na letra B, as informações em forma de gráficos são geralmente encontradas em jornais, que a gente vê, livros de receita normalmente tem gráfico, né? Em revistas, sim. Em gibis, em telejornais pode acontecer,
né? Em livros com artigo de divulgação científica, livros que estão falando sobre alguma pesquisa científica, normalmente tem, tá bom? E a questão 5, na ficha técnica do Brachiosauro, há um pequeno texto com informações sobre esse dinossauro. Sublinhe nesse texto um exemplo da linguagem informal. O que é a linguagem informal? É aquela que você usa no dia a dia e não a da língua culta. Então vamos lá, volta no texto, sublinha. O uso dessa linguagem foi adequado? Explique, levando em conta a revista em que as informações foram veiculadas e o público a que ela se destina, tá? Então preste bastante atenção. Será que foi adequado? Será que a que público está se dirigindo essa revista? Vocês vão olhar aí antes, abaixo, né, das fotos, dos gráficos, e vocês vão ver aí que revista que é, e aí vocês vão me dizer se foi adequado ou não. Na questão C, agora reescreva a última frase do registro em registro formal, como se o público da revista fossem especialistas. Lá é a revista Recreio. Então a revista Recreio, ela é uma revista infantil. O público dela é um público infantil. Então tem a ideia de trazer informações de uma forma clara, de uma forma natural, às vezes até informal, para que as crianças compreendam. Por isso, pode ser sim adequado à linguagem informal. Mas se essa revista tivesse um objetivo de ser direcionada aos especialistas, aos cientistas, será se seria bom essa linguagem ou não? Como poderiam ser escrito então esse texto? E aí você vai fazer aqui na questão C da página 189, tá bom? Bora lá agora para a matemática de hoje. Beijinho.